Senhor, igreja. Tudo bem? Vamos dar início ao nosso culto e hoje eu queria ler com vocês para abrir o culto lá em Salmos 27, versículo 4. Diz assim, Davi dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Eu não sei pelo que você foi movido até aqui hoje, mas que você tenha esse desejo no coração de estar todos os dias na casa do Senhor, poder contemplar da tua bondade e deixar que o Senhor te oriente na sua vida. Amém? Queria que vocês fechassem seus olhos para a gente fazer uma oração e louvar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, graça te damos porque o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor nos trouxe até aqui. Pai, que o Senhor venha usar a ministrante, Senhor, para trazer uma palavra abençoadora para a nossa vida. Que não venha ser uma palavra confortável, Senhor, mas que venha bater de frente com a nossa carne, para haver mudança, para haver transformação. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o principal convidado deste lugar. Esteja no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Quero te convidar a louvar e adorar ao Senhor. Sei que nós tivemos talvez um dia cheio, né? Todos nós trabalhamos, mas esse momento é o momento que nós separamos para adorar o nosso Deus. Eu te peço, deixa sua casa lá, sua família lá. Deixa tudo de lado agora e se concentre aqui em adorar ao Senhor. Chame a presença de Deus para este lugar. Chame a presença de Deus para a tua vida. Comece a adorar, feche os teus olhos. Comece a dizer palavras de amor ao Senhor. Comece a dizer que você o ama. Mesmo cansado, Senhor, renova as forças, Senhor, dos teus filhos. Nós queremos dizer, Pai, que nós te amamos. Pai, que nós queremos mesmo, Senhor, como diz aquela música, gastar os nossos dias na tua casa, na tua obra. Senhor, nos ensina a te amar cada dia mais, Pai. Nós queremos sentir a tua presença. Nós queremos sentir o teu toque. Espírito Santo, vem sobre este lugar. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você,
jamais te esquecer. E Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Nós cremos, Senhor, que estamos seguros em Teus braços, Senhor. E os Teus braços, Pai, é o nosso descanso. O Senhor é o nosso descanso, bem presente na hora da angústia. Eu te convido, clame ao Senhor. Adore ao Senhor com todo o seu coração. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços, em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços, em Teus braços é meu descanso. Seguro estou
repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Diga isso para o Senhor. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Nós sabemos, Senhor, que em teus braços é o lugar onde nós podemos repousar. É o lugar onde nós queremos descansar. Pois o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso repouso. O Senhor é a nossa morada. Pai, nós queremos nesta noite, Senhor, colocar diante de Ti todas as nossas preocupações. Tudo aquilo, Senhor, que tem tirado o sono, Senhor, dos Teus filhos. Talvez até impedido, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes os nossos problemas são tão grandes. Aquilo que enfrentamos parece que é tão grande que nós não conseguimos enxergar o que o Senhor tem para nós. Aquilo de melhor que o Senhor tem para nós. Nós enxergamos, Pai, o gigante que está na nossa frente e não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Mas nós queremos agora colocar isso diante de Ti, Senhor. Todas as nossas aflições, todas as nossas preocupações com os problemas que acontecem no nosso dia a dia, e colocamos diante de Ti, Senhor, e reconhecemos que somos frágeis, muitas vezes frágeis diante dos problemas. E pedimos, Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. Pai, que nós possamos enxergar não este problema, não este gigante que nós vivenciamos no dia a dia, mas que nós enxergamos, Senhor, o Senhor nas nossas vidas e aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E por isso nós podemos dizer nesta noite: recaio em Tua graça. Cante ao Senhor isso. Recaio em Tua graça. Recaio. Recaio de novo em Tuas mãos. Eu recaio, recaio em Tua graça. Diga para o Senhor: recaio de novo em Tuas mãos. Recaio, recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tu. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, me guarda. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é meu descanso.
Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Diga: em teus braços, em teus braços. É nos teus braços, Senhor, em teus braços, meu descanso, é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Porque dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória pra sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber
as vozes, a Ele a glória. Levante a sua mão e diga: a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória para sempre. Amém. Para sempre. Louvado seja o Rei Jesus. Aplauda esse Senhor maravilhoso. Essa canção, ela é toda voltada à adoração, rendendo a Ele o que Ele é e demonstrando como nós o amamos, dizendo: a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, a Ti seja a majestade, a Ti eu entrego a minha vida. O Senhor é quem sonda os meus pensamentos, o Senhor é quem sonda a minha vida, o meu futuro, os meus sonhos. O Senhor é o que eu tenho controle da minha vida nas suas mãos. É muito mais do que só falar palavras. Essa canção é adorar e entregar tudo. Amém? Louvado seja o Senhor. Já vou passar para a nossa ministrante de hoje. Está nos visitando o nosso pastor Cícero. Ele veio visitar algumas vezes, eu já apresentei. Só que hoje eu conversei com ele, ele falou para mim que é pastor da IPR, jubilado, estava aqui. E a gente começou a conversar hoje. Ele me deu um livro que ele escreveu, inclusive. Vou ler o livro. Muito obrigado, tá? Os irmãos depois abracem nosso querido pastor Cícero. É uma grata surpresa para mim. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Muito bem-vindo mesmo. Pode se assentar. Volte sempre, pastor. Traga mais uns 3. Fique à vontade. Se alguém trouxe dízimo ou oferta, depois fica à vontade para colocar no gasofilazo ali, tá bom? Mas sem mais delongas, já vou passar para a Adriele. Ela vai trazer uma palavra abençoada, direcionada por Deus aos nossos corações. Então continue com seu coração atento. Amém? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Eu espero que estejam todos bem. Quem tiver com a Bíblia aí e puder abrir em João, capítulo 16, versículos 7 e 8. João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Bom, como os irmãos sabem, todos os meses, cada mês tem um tema. E esse mês nós vamos falar sobre arrependimento. Pode? Depois ele coloca aí dentro. Deus abençoe, irmã. Nós vamos falar sobre arrependimento. E pensa num tema difícil, que é você se arrepender. Abriram? Acharam lá? João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Lá fala assim, ó: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Até aí. Então, o tema que nós vamos falar essa noite é arrependimento. E esse texto que a gente leu, ele ocorre um pouco antes de Jesus se retirar daqui da terra, se retirar da sua missão terrena. Aonde ele está falando com os discípulos e ele fala que é necessário que ele vá para que o Consolador venha. E quem que é esse Consolador? O Espírito Santo. E esse Consolador, o Espírito Santo que viria, ele viria para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E é nesse texto que a promessa do Espírito Santo em nós é dita, é revelada. E o que é
o arrependimento? Alguém chuta dizer? O que é o arrependimento? O que é nos arrependermos verdadeiramente de algo? O arrependimento, muitas vezes a gente fala assim, é pedir perdão. Sim, tá certo. Mas vai além disso. Vai além de você pedir perdão. Se você for pesquisar no dicionário arrependimento e depois você for procurar na Bíblia o que a Bíblia nos ensina, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Arrependimento é a mudança de atitude. Arrependimento é a mudança de pensamento. É quando você se volta para aquilo. Você não faz mais aquilo. Isso é você se arrepender. É você mudar as suas atitudes. É você mudar o seu pensamento. E a salvação acontece quando uma pessoa se arrepende. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, ela está caminhando por um caminho, ela se arrepende desse pecado e ela se vira para Deus. Ela toma outro caminho, ela tem uma mudança de sentido. Então isso que é o arrependimento, é você mudar de direção, você mudar o seu pensamento. É uma ação. E é o Espírito Santo de Deus que produz isso dentro de nós. É através do Espírito Santo que nós nos arrependemos. É através do Espírito Santo que nós reconhecemos os nossos pecados, que nós buscamos se arrepender de tudo. E podemos até dizer muitas vezes assim, eu estou arrependido de algo. Me perdoa de algo. Só que no outro dia, a gente vai lá e faz a mesma coisa de novo. Me desculpa, me perdoa, eu não queria ter feito isso. Mas amanhã está fazendo a mesma coisa de novo. Eu caí no mesmo pecado de novo. Me perdoa, Deus. E amanhã eu faço a mesma coisa de novo. Isso não é o arrependimento verdadeiro. Isso é um ciclo vicioso. E muitas vezes nós somos ensinados, o mundo nos ensina que se arrepender talvez seja algo vergonhoso. Que se arrepender seja você ser frágil. Quem nunca ouviu alguém dizer assim, eu não me arrependo de nada. Eu até faria tudo de novo e do mesmo jeito. Mesmo sabendo que o que fez foi errado, mas eu não me arrependo. Porque se eu me arrepender, isso vai ser vergonhoso. Se eu me arrepender, isso vai me tornar fraco. Se eu me arrepender, o que as pessoas vão pensar de mim? O que muitas vezes o mundo nos ensina, que é você ser fraco, que é você ser envergonhado. A palavra de Deus nos ensina totalmente diferente. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos se arrepender e que nós devemos se humilhar. A palavra de Deus nos ensina que é diante o arrependimento que nos tornamos mais parecidos com Cristo. O que para muitos é vergonha, na palavra é honra. Você se arrepender. A nossa visão de tudo está tão distorcida que a gente não consegue olhar para uma pessoa e falar, me perdoa verdadeiramente. A gente não consegue chegar no Senhor e pedir perdão com medo, com vergonha. E se tem algo que eu ouvi hoje, e isso foi de verdade, irmãos, porque a gente não vem aqui ministrar porque a gente é perfeito. Foi um tapa na cara mesmo. Um pastor falando assim, se você pede perdão hoje e amanhã você continua cometendo o mesmo erro novamente, é porque você não se arrependeu verdadeiramente. O que você sente não é arrependimento, o que você sente é remorso. Um remorso que te corrói, que te dói, ao ponto de você chegar e pedir perdão, ao ponto de você pedir desculpa. Só que amanhã você faz tudo de novo, e isso se torna um ciclo vicioso. Esse sentimento de remorso. Mas não é um verdadeiro arrependimento porque você continua na mesma coisa. Será um verdadeiro arrependimento quando você pedir perdão,
você virar para o outro lado e mudar o sentido e não fazer mais aquilo. Então, para que nós possamos nos arrepender verdadeiramente, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. E para que isso aconteça, é necessário que nós nos analisemos. Além de Deus, quem te conhece melhor? Você. Então se analise. Analise o que você tem feito que não tem agradado ao Senhor. Porque o pecado, ele é uma maneira bem simples. É qualquer ação, qualquer fala, qualquer gesto, qualquer comportamento ou pensamento que não agrada a Deus. São coisas pequenas, às vezes coisas bobas, mas que não está agradando ao Senhor. Então nós precisamos começar a nos analisar, para reconhecer os nossos pecados, para buscarmos redenção, para buscarmos paz. Lá em Romanos 3, 23, fala assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse versículo está aqui para nos lembrar que o pecado, ele é uma realidade na vida de todo mundo. Todos pecaram, não tem um, sem ser Jesus, que foi santo, que é santo. Todos nós pecamos. O difícil é a gente reconhecer isso, mas todos nós pecamos. Reconhecer o pecado é o primeiro passo para a nossa cura espiritual e reconciliação com Deus. Em 1 João 1:9 fala assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E esse versículo sublinha a importância de nos arrependermos, de confessar o nosso pecado, porque se eu me arrepender, se eu confessar, Ele vai perdoar, Ele vai limpar, Ele vai me purificar. Mas eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer e confessar. Então comece a se analisar. Durante a ministração já vai se analisando, já começa desde agora. O que eu tenho feito? O que precisa ser mudado? O que eu tenho feito que tem desagradado ao Senhor? Aí muitas vezes a gente analisa, pensa e fala assim, nossa, mas eu não encontro nada. Não sei o que está desagradando, não. Tento fazer tudo certo. Aí nessa hora, sabe o que você faz? Você chama o Consolador. Você chama o Espírito Santo e fala assim, Espírito Santo, me mostra. Me mostra na onde eu estou errando. Me mostra o que não tem te agradado. Me mostra o que tem te entristecido. O que eu tenho feito que tem te entristecido. Seja o que for, me mostra. Só que aí, se você pedir, Ele vai mostrar. E se Ele mostrar, o que você vai fazer? Em 1 João 1:8, fala assim, ó: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, sempre vai ter algo que nós fazemos que vai estar desagradando. Então nós precisamos pedir para Ele, me mostra, me molda. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu quero mudar. Eu não quero viver sempre no mesmo ciclo de remorso. Porque não é um ciclo de arrependimento, é só remorso. Eu não quero viver isso, eu quero sair disso. Então, se você se analisar e falar assim, não, eu não sei, peça para o Espírito Santo. Ele está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. E quando Ele te mostrar, faça, mude de direção. Porque assim como nós falamos no início, o arrependimento é você mudar de direção. É você mudar o pensamento. Ou seja, eu estou indo para um caminho que não agrada ao Senhor. Eu sei que não está agradando ao Senhor. E a partir deste momento, eu reconheço isso. Então eu vou mudar de caminho. E nessa mudança de sentido e nessa mudança de pensamento, eu vou ter que deixar coisas.
Eu vou ter que sacrificar coisas. Porque não adianta eu me arrepender de algo e continuar guardando aquilo. Lá no esconderijo, no quarto secreto. Não adianta. Nesse caminho, a gente vai ter que deixar muitas vezes pessoas, amizades, coisas, lugares. Ah, mas eu sou tão acostumado a frequentar tal lugar. Tá, mas e aí? Você vai ter que deixar. Se é isso que está te impedindo, você vai ter que deixar. Ah, mas é meu amigo. Se está desagradando ao Deus, não é mais seu amigo. Ai, mas é tão gostoso quando eu estou ali cometendo pecado, mas não está agradando a Deus. Deixa. É muito difícil a gente abrir mão. A gente aprende que a gente tem que pedir perdão. A gente aprende que se errou, tem que pedir perdão. E isso virou algo na nossa mente. Tá bom, tem que pedir perdão. Magoei fulano, me perdoa. Só que amanhã eu vou magoar de novo. Briguei com meu marido, me perdoa. Amanhã eu vou brigar de novo. Ai, eu fui rebelde com o pastor. Pastor, me perdoa. Mas amanhã eu vou ser rebelde de novo. Ai, eu vou largar esse vício. Senhor, me perdoa. Mas amanhã eu estou cometendo a mesma coisa de novo. Para o arrependimento ser verdadeiro, você vai ter que deixar. Você vai ter que deixar de lado tudo aquilo que tem desagradado ao Senhor. Porque senão você não vai conseguir mudar de direção. Você não vai conseguir mudar o seu pensamento. Você vai continuar sempre nesse ciclo vicioso. Porque é muito fácil para a gente simplesmente vou pedir perdão. Muito fácil. Muitas vezes você está lá por dentro assim, nossa, eu vou pedir só porque está lá na Bíblia, mas senão eu não ia pedir não. Já que o pastor ensinou que tem que pedir perdão, eu vou pedir perdão e pronto. Está errado? Não, você tem que pedir perdão mesmo. Só que dentro de você tem que mudar de direção. Eu estava falando isso com o Bruno antes do culto começar. Ontem nós passamos por uma situação que não foi muito legal. E aí hoje eu tinha que ministrar sobre arrependimento. Eu falei assim, Senhor, tá de brincadeira, né? Só que aí eu aprendi, antes de vir aqui, que é preciso mudar de direção. Que eu preciso sair desse círculo vicioso. Nós precisamos sair desse ciclo vicioso. De toda vez ficar pedindo perdão pelas mesmas coisas e todas as vezes continuar fazendo as mesmas coisas. A gente tem que começar a abrir mão. É difícil abrir mão? Muito. Mas nós precisamos. E aí eu quero falar com vocês sobre um homem. Quem quiser abrir em Salmos 51, vou falar rapidamente sobre ele. Salmos 51, versículo 1. Lá fala assim, ó. A gente vai ler até o 10. Fala assim: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã foi falar com Davi, depois de este ter cometido adultério com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei.
Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que me esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então aqui, esse salmo está falando de um homem que ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele pecou. Mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele errou. Mas ele reconheceu o seu pecado. Ele se arrependeu verdadeiramente de tudo aquilo que ele fez. Esse salmo, Davi está confessando ao Senhor o seu pecado. Ele está falando para o Senhor tudo o que ele fez e está pedindo perdão ao Senhor. Então, tudo o que a gente falou até agora, pecou, se arrependeu, mas ele mudou a sua história. Ele mudou o sentido da sua vida. Ele não pediu perdão e no outro dia foi lá e fez a mesma coisa. Não, ele mudou o sentido, ele mudou a direção da sua vida. Davi, mesmo tendo pecado, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependeu verdadeiramente de tudo que ele tinha feito. E aí nós, muitas vezes olhamos para nós mesmos e falamos assim, não, eu não tenho nada para pedir perdão. Eu não tenho nada para me arrepender. Aí eu vou falar com vocês sobre outro exemplo, que foi Paulo. Paulo, ele perseguia cristãos, matava os cristãos e tudo mais. Acredito que vocês devem conhecer a história. E um belo dia, ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro ele teve uma visão, ele viu a Jesus. Jesus falou com ele, ele ficou cego por 3 dias e tudo mais. Só que Paulo, ele se arrependeu verdadeiramente? Depois que ele voltou a enxergar, ele voltou a matar os cristãos? Não. A vida dele mudou de direção. Ele estava indo por um caminho que não ia levar ele a nada, mas quando ele viu Jesus, quando ele reconheceu a face de Cristo, ele se arrependeu e mudou de direção. E ao invés de matar cristãos, ele começou a levar pessoas a conhecer esse Cristo que muda as nossas vidas. E é isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós falamos assim, eu não tenho nada para me arrepender, mas você também não está ajudando outras pessoas a reconhecer que precisa de arrependimento para ter salvação, que precisa de arrependimento para ser mais parecido com Cristo. Paulo teve a vida dele totalmente transformada. Ele foi um exemplo imenso do que é você mudar de direção. Em Atos 3,19 fala assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos. Se você for ver toda a história de Jesus, do começo ao fim, o que ele está nos ensinando? Se arrependa, largue tudo, me siga, mude de direção. Se arrependa, venha estar comigo. Se arrependa, pois através do arrependimento é que há salvação. E aí você vai olhar a mensagem dos apóstolos que aprenderam com ele. Os profetas da época, arrependimento. E hoje nós estamos carentes de arrependimento. Nós estamos carentes de aprender e de ensinar mais sobre isso. Algo que é tão importante.
Porque nós estamos acomodados, nós estamos conformados muitas vezes com as coisas que não agradam a Deus. E está tudo bem. Mas nós precisamos mudar de direção. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nós precisamos deixar de lado, por mais que doa. Só que se você se arrepender, se você entregar para o Senhor, Ele vai te dar a mão, Ele vai te auxiliar em todo momento. Senhor, mas eu não sei mais viver sem aquilo. Mas você vai aprender, eu vou te ensinar. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai e eu vou te ensinar. Jesus, Ele veio para a terra para nos ensinar sobre o arrependimento, para falar com a gente sobre o arrependimento, para nos ensinar muitas coisas e para morrer por nós. Para quê? Para levar os nossos pecados. É algo tão pequeno a gente se arrepender diante daquilo que Jesus fez por nós. É algo tão pequeno a gente querer viver uma vida santa diante de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Só que para nós é tão difícil, né? Que nós possamos começar a nos analisar. Que nós possamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Porque você não carrega Ele dentro de você só por carregar. Conversa com Ele. Pede para Ele te mostrar. Pede para Ele te ajudar. Se você não tem força, pede para Ele te ajudar. Pai, eu quero parar, mas eu não consigo, me ajuda. Começa a mudar de sentido, começa a mudar a direção. Que nós possamos sair desse ciclo vicioso, desse ciclo de remorso, que é todo dia pedir perdão e todo dia fazer a mesma coisa de novo. Amém? Feche seus olhos para a gente orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por primeiramente o Senhor ter falado comigo. Te peço, Senhor, que da mesma forma que a sua palavra veio muito forte ao meu coração, Papai amado, eu te peço que vivifique essa palavra no coração dos meus irmãos. Que eles possam sair daqui com um pensamento diferente. Que eles possam sair daqui pensando em ter atitudes diferentes. Que eles possam sair daqui pensando em mudar o sentido da sua vida. Que todo remorso, Papai amado, que sentem, que toda dor caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. E que a partir de agora, ao invés de remorso, possamos nos arrepender verdadeiramente, Senhor. Que haja mudanças de vida, que haja, Senhor, um novo ciclo na vida dos nossos irmãos e na minha vida, ó Pai, em nome de Jesus. Leva cada um para casa, Senhor, em segurança, da mesma forma que eles vieram, ó Deus. E que essa palavra, Papai amado, seja tão viva, que eles possam também levar para outras pessoas, para que outras pessoas reconheçam que precisam de arrependimento. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja com cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.